Ok, gente, finalmente, né, vamos resolver o exercício 9 da lista 5, como eu tinha prometido alguns vídeos atrás. O exercício é o seguinte: eu tenho um alçapão, que é uma porta, né, que se fecha no piso. Né? Então, inicialmente o alçapão, que é uma chapa quadrada de lado A, começa a cair da posição vertical do repouso e fecha. Eu quero saber a frequência angular, mas eu vou calcular também a aceleração angular, tá? Para mostrar a aplicação. Bom, a gente viu em um exemplo anterior que uma chapa girando em torno do centro de massa tem momento de inércia ma ao quadrado sobre 12. Né? É o caso aqui, uma chapa quadrada girando por um eixo paralelo à própria chapa, né, pelo centro de massa, ma ao quadrado sobre 12. Né? Agora, neste caso aqui, o que eu tenho é uma rotação em torno deste eixo que passa pela aresta, né, da chapa. Então eu tenho que usar o teorema dos eixos paralelos para calcular o momento de inércia em relação a este eixo Z aqui. Bom, como a gente viu, é o momento de inércia em relação ao centro de massa, mais m vezes a distância entre os eixos ao quadrado. A distância é o a sobre 2, né? O centro de massa está no meio da chapa, com a distância a sobre 2 ao eixo Z. Fazendo as contas aqui e simplificando, eu chego neste momento de inércia, ma ao quadrado sobre 3. Ok. A expressão que eu vou usar para o cálculo desse exercício é essa daqui, ó. O torque externo é I aceleração angular. Tá? Lembrando que eu tenho um movimento plano neste caso, né? Todas as velocidades estão paralelas a um plano que é perpendicular ao eixo Z. Né? E também o objeto é simétrico em relação ao eixo, então não tenho produtos de inércia nenhum. Tá? Então o torque está na direção Z. Qual é o torque? Bom, aqui está o desenho. Ó. Eu fiz o desenho olhando aqui com o eixo Z saindo do plano. E eu estou representando este ângulo φ. Então o alçapão está aqui, ó, visto de perfil, né? Ele formou, depois de um certo tempo caindo, um ângulo φ com a vertical. E a única força que age ali sobre o alçapão é mg. Claro, tem as forças de reação nas dobradiças do alçapão, né? Mas se eu calculo o torque em relação a este ponto, né? Ou seja, ao eixo Z, isso não importa, né? As forças aqui do eixo Z, que são as forças de reação, não participam do torque. Só a força peso age, né? O que me dá, fazendo as contas, né? mg, a sobre 2, seno de φ. Então a força é mg, a distância ao eixo é a sobre 2 seno de φ. A distância, não a distância ao eixo, mas é a distância em relação da força, né? Ou seja, é a sobre 2 seno de φ, tá? É a distância perpendicular à força. Cuidado quanto a isso para calcular torques, tá? Com certeza vocês já viram isso em outras disciplinas. Não é a distância a sobre 2 aqui, não. É a distância a sobre 2 seno de φ, né? É a distância entre a força, né, que tem esta direção, e o eixo, né, medida perpendicularmente à força, né? Já que o torque é um produto vetorial, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Certo? Bom, a aceleração da partícula é menos ômega ponto k, tá? Que é o sentido, olhando aqui nessa figura, né, o sentido de rotação horário. Então todos têm o sinal negativo aqui neste caso, né? E aí eu calculo, né? Basta eu igualar o torque externo, mga sobre 2 seno de φ, ao I vezes alfa, que a gente acabou de ver no último vídeo. Torque externo, I vezes alfa. Tudo bem? Fazendo as contas e simplificando, eu chego neste alfa aqui. Em particular, quando φ igual a π sobre 2, ou seja, quando o alçapão se fecha, a aceleração é φ, né? Seno de π sobre 2 é 1, 3g sobre 2a, que é a aceleração final do objeto quando ele bate no batente do alçapão e se fecha. Tá? Mas isso não era o que o exercício pedia. O exercício pedia a frequência angular. Tá? Para isso eu vou usar a conservação de energia. Por que eu sei que a conservação de energia se aplica nesse caso? Porque todas as forças são conservativas, né? Não tem atrito em nenhum lugar. Tudo bem? Então posso usar. Qual é a energia cinética? 1 meio de I ômega ao quadrado, como a gente viu em um vídeo aí do passado, que é isso aqui, né? 1 meio de I ômega ao quadrado, tá? Para a rotação em torno do eixo Z. Então tá lá, energia cinética, a gente já tem a expressão. Qual é a energia potencial deste alçapão? Bom,
olhando aqui, né, ó, adotando esta linha como referência, que é a linha do batente do alçapão, né, o chão, eu tenho a força-peso agindo sobre o centro de massa do alçapão a uma altura A sobre 2 cosseno de φ. Então eu tenho lá mgh e mg A sobre 2 cosseno de φ. A soma da cinética com a potencial é a energia total que se conserva, né? Eu tenho então que ver qual é a energia no instante inicial. No instante inicial, φ igual a zero e ômega igual a zero. O alçapão parte do repouso na vertical, então φ igual a zero com velocidade angular zero, o que me dá por esta expressão, este termo cancela, ômega igual a zero, φ é igual a zero, né? Cosseno de zero é 1. A energia, então, é mg A sobre 2. Esta é a energia total, que é dada por esta expressão e é igual a uma constante, que é mg A sobre 2. Daí, se eu quiser calcular a aceleração, a velocidade angular em qualquer instante, basta eu dizer qual o ângulo que eu quero aqui nessa expressão, né? Eu quero o ângulo de π sobre 2, quando a porta fecha, né? φ igual a π sobre 2, o alçapão está fechado. Substitui aqui, né? π sobre 2, cosseno disso é zero, sobra só isso daqui, eu isolo a frequência que eu quero, a frequência final, que é isto daqui, tá? Então tá aqui a resposta do exercício. Veja que eu poderia colocar qualquer ângulo φ aqui e obter uma expressão da frequência angular em função de φ, tá? Se eu quisesse, tá? Mas está aí, a solução do exercício é essa. Veja que a gente usou vários conceitos, né? A gente usou o conceito de torque externo sendo dado por esta expressão, né? A gente usou o conceito da energia cinética sendo dada por essa expressão, né? E usou também, na primeira parte, nas duas partes na verdade, o cálculo do momento de inércia usando o teorema dos eixos paralelos, tá? Então uma série de detalhes que você tem que dominar, e espero que os exercícios te ajudem a chegar nesse domínio do assunto, tá? Então é isso, gente, vamos continuar no próximo vídeo com outros tópicos. Valeu, até a próxima!